preciso o Brasil saber que está em andamento, ainda está em andamento, não se concretizou. Portanto, isso significa que pode ser barrado o processo de destruição da democracia no Brasil, especificamente. E vocês sabem de onde partiu o 8 de janeiro, quem são os verdadeiros culpados. E a partir de agora, em 12 minutos desse vídeo completo, vocês vão ter mais ou menos um roteiro breve, 12 minutos gravados, do que realmente aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que nós brasileiros podemos fazer para barrar esse plano de destruir por completo a nação brasileira. Aí ele remete à invasão do Capitólio nos Estados Unidos e lembra que por aqui muita gente já foi detida, acusada de crime político, crime eleitoral, mas para Alexandre de Moraes ainda não é o suficiente, como vocês vão ver agora. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio, ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ouviram? Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Vídeo inédito. Vândalos arrombam o órgão da presidência do STF após queda de luz no 8 de janeiro. Queda de luz ou alguém, desligou a luz? A luz não caiu sozinho ou a luz foi derrubada? O que tem de errado nessa imagem, gente? Isso aí é uma imagem de circuito interno. Isso aí, ó, é o que o Metrópole soltou. Ó, tá vendo? Aí a luz apagou. E aí você vai ver começar um movimento. Aí já é com luz interna, entendeu? Infravermelho, né? Aí você tem alguém com uma tentativa de entrar nessa porta aí que ela estava fechada. Vocês acharam alguma coisa errada nessa imagem dessa câmera? Ainda não? Se for câmeras de segurança noturna que dispara quando era para estar iluminando o ambiente, mas não está. Então estão no escuro realmente. O que tem aquela luzinha ali é calor, identificação de calor. Então eles estão andando no escuro e agora estão tentando aí, ó, chegou mais 3. Estão tentando arrombar uma porta, conseguiram arrombar a porta, né? Conseguiram entrar, e aí, enfim, entra outro com, agora tem uma claridade que vem da sala, volta a polícia, a polícia militar, né? Essa é a polícia militar do DF. Eles estão dentro do STF, a imagem some e volta outra imagem, né? Então, tá chegando no final dessa imagem, né? Ela tem perto de 3 minutos. E aí o que acontece? No final da imagem, eles repetem uma cena que estava antes, que é a servidora entrando, uma servidora abrindo uma porta. Quem que é essa servidora? Né? Ela está abrindo uma porta. Não, ela foi trancar a porta. Parece que ela foi trancar a porta. Não se concebe uma imagem de uma câmera de monitoramento em que você não tem o calendário e a hora, né, o cronômetro, que não justifica.
O ex-presidente Lula afirmou nesta quarta que quer ser candidato de um movimento que vai resgatar a dignidade do povo brasileiro e avaliou que não haverá resistência de Bolsonaro a deixar o cargo em caso de derrota na eleição. Quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a dignidade do nosso povo. É esse movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É um golpe na urna. É um golpe na urna. Qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu acho que houve nenhuma fraude. Eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Mas qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Tá. Fala técnica? Isso. Eu vislumbro aqui, ali, que a única saída seria a urna imprimir o voto. Se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código, e após estudos e análises eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Então não seria possível, por exemplo, se a urna imprimir o voto, que haja um voto votado e outro impresso diferente? Não, porque a pessoa vota e sai o voto, e ela tem a opção de descartar ou jogar no balão. Entendi. Conseguimos algumas imagens da Força Nacional de braços cruzados enquanto Brasília era destruída, por gentileza. Olha lá, que lindo. Força Nacional, escudo, capacete, arma, não sei mais o que, olhando, contemplando a beleza dos atos de destruição. Todo mundo de escudinho no chão, que coisa linda, que omissão clara. As imagens que o Flávio Dino quer esconder, a gente consegue. Está lá, tá vendo aquele ônibus preto lá? Força Nacional, todo mundo mobilizado, o pau já começando a cantar e eles lá, contemplando as maravilhas da destruição. A gente não pediu imagem de 2 câmeras. A gente quer todas as imagens do Ministério da Justiça. E não é só o que acontecia no estacionamento. Por que a recusa? O que aconteceu dentro do Ministério da Justiça? Com quem o ministro da Justiça esteve reunido? Quem esteve dentro do Ministério da Justiça? Então a desgraça de uma grande mentira é que você passa o resto da vida contando ela para justificar a própria mentira. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. Se me permite, é interessante, as vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica, eles são conhecidos da Justiça Eleitoral e, mais do que isso, a Justiça Eleitoral os aponta. Por exemplo, o surgimento daquilo que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. São questões marginais. Nós tivemos um caso, redator para o acordo, o ministro Rosado e o ministro Fux, onde se lembrar, Pescaria Brava, em Santa Catarina, em que numa urna se detectou que um morto teria votado. Por quê? Porque alguém usou a identidade dessa pessoa. Mas vulnerabilidade do sistema reconhecida. E a Justiça Eleitoral trata disso com toda a abertura. Vossa Excelência entende que não há a satisfação do percentual mínimo exigido na lei, pois considera que ambas... Eu nem entro nessa discussão. Não, porque eu entendi que você estava revalorando. Não, eu não entro nessa discussão em relação... se ficar 30, alguma coisa, seria fraude ou não. Eu não entro, eu me reservo um outro momento e analisar isso. Eu entendo que houve fraude, mas o voto médio acaba sendo Ele assume que teve fraude. Pela ministra Carmen, pelo ministro seria mais de Vossa Excelência, porque quando Vossa Excelência entende que ambas incidiram em fraude, realmente fica dentro do percentual, que é aquele seguro crivo que a lei estabelece de 30%.
Já o eminente relator, apesar de considerar regular uma das candidaturas, entende que basta que uma delas não satisfaça aqueles requisitos para que se entenda fraudada a lei, e nesse caso... Então, mas eu entendi, ministro Raul, e acho que é importante essa reflexão, mas na verdade o dispositivo é o julgamento da procedência das ações, declarando a fraude da emenda, independentemente da fundamentação. E realmente, eu não entro nesse mérito dos 30%. E quem tem acesso ao código-fonte, antes de compilá-lo, consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. O código-fonte obedece a quem está criando ele. Por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de, assim que compilado, sem inserir um voto e sair outro. Que diabo a gente está fazendo com essa seleção de juízes e promotores? Alguma coisa de errado a gente está fazendo para contratar elementos tão perversos, tão danosos, tão vocacionados. Quase que uso uma expressão antiga. Tipos inequivocamente lombrosianos. Isso aqui, ó, não foi a gente! Ó quem é, ó! Quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Seria a única saída, porque